brains straight to the grave, buried alive. Rattle the cage. Whoa, dead man walking. Fala aí galera, tudo certo? Espero que sim. Eu sou o Vinícius, vou trazer mais uma aula aqui para vocês e dessa vez a aula é sobre como utilizar referências para ampliar a sua criatividade e dessa forma você vai conseguir fazer seus trabalhos de uma maneira muito mais rápida, muito mais dinâmica, muito mais produtiva e aprovando as criações de uma forma muito mais rápida. Show? Então bora lá. Nessa aula a gente vai entender como você pode utilizar suas referências para ampliar o seu conceito de criatividade e dessa forma melhorar o seu design, de uma forma que você não copie as coisas que você vai visualizar como referência, mas que você entenda o conceito por trás da criação das coisas e dessa maneira você consiga transmitir esse mesmo pensamento de criação para suas criações, para suas artes que você vai fazer. E é muito importante que você tenha clareza do processo para que você não se perca e além de você não se perder, você conseguir transmitir essa segurança para o cliente, porque muitas das vezes o cliente nem vai entender o que são as referências que você vai buscar e como elas funcionam, um modo estratégico de pensar. Mas você sabendo as coisas estratégicas, o alinhamento estratégico e criativo daquela criação, você consegue passar essa segurança e transmitir essa calma e confiança naquilo que você vai fazer. Além de, claro, fazer as coisas de uma forma muito mais rápida e dinâmica. Referências, basicamente, são as coisas que a gente tem como um modo de criação que a gente já vivenciou ou basicamente já visualizou em algum lugar. Então, por exemplo, se você está passando em uma rua e você vê um outdoor ou um banner com alguma criação, basicamente aquilo é uma referência para você seguir. É uma referência que o seu cérebro pegou e armazenou e em algum momento da sua vida você pode utilizá-la ou não. É importante que a gente desenvolva o nosso repertório cultural e o nosso repertório de vivências, de experiências, para que essas nossas referências sejam cada vez maiores. Não no sentido de grandeza da referência em si, mas no volume. Porque quanto mais referências você tem, mais fácil é de você fazer um design inovador, de você convencer o cliente daquilo que você está propondo para ele, e além disso, de você mesmo se sentir satisfeito com aquela criação que você faz. Por quê? Quando você tem várias referências em um determinado nicho ou em vários nichos, acaba sendo muito mais fácil a criação do design em si. Vinícius, mas vamos lá. O que eu posso considerar como referência? Você pode considerar como referência vários tipos de coisa. Depende daquilo que você vai criar. Se, por exemplo, você for criar um motion, que é basicamente um vídeo animado, um flyer animado, um criativo animado, você vai precisar ter referências desses tipos de vídeo. Então, quanto mais vídeos motion você tiver como referência, maior vai ser o seu campo de referência. Agora, não adianta nada você ter por exemplo, um repertório muito grande, muitas referências de música, por exemplo, de criação de músicas, de mixagem, masterização, sendo que você trabalha com edição de vídeos, ou que você trabalha com criação de motions, ou até mesmo de flares estáticos, porque são coisas que não se conectam. É a mesma coisa que eu ter uma referência muito grande sobre Machado de Assis e ser, sei lá, um madeireiro. Não são coisas que são conectadas em si. Elas precisam estar conectadas para que façam sentido como referência. Então, para você que é designer, para você que trabalha de uma forma criativa, você precisa ter referências nesse meio para que você consiga se desenvolver. Então, por exemplo, no caso da maior parte das pessoas que eu imagino que estão fazendo esse curso, são designers que trabalham fazendo criativos estáticos. Esses criativos estáticos, muitas das vezes, tem bastante repertório de referências no Behance, que é a principal plataforma de referência que você pode utilizar hoje, mas também tem algumas outras, como por exemplo o Dribbble, ou até mesmo no YouTube se você for pesquisar, dependendo do tipo de criação que você esteja buscando. Qual que é o principal ponto de dificuldade que eu vejo em buscar referências? Muitas das vezes as pessoas não sabem como procurar o tipo de referência, ou seja, não sabem escrever, não sabem onde procurar e não sabem aproveitar referências de nichos alternativos. Então, por exemplo, há uns meses atrás eu estava fazendo algumas criações para Bea Vergel, que é uma psicóloga que ensina sobre sexologia. Ela basicamente ensina as mulheres a terem um desempenho sexual melhor e uma satisfação pessoal melhor também nesses momentos. E para mim foi muito difícil encontrar referências sobre esse tipo de assunto, porque não é um assunto que é muito abordado, seja na parte do design ou seja na parte das criações. Então é um nicho que, de certa forma, foi muito escasso. Mas o que eu pude fazer? Eu tive que procurar referências em outros campos. Então, por exemplo, pessoas que falavam sobre relacionamento, não necessariamente da parte sexóloga em si, mas sobre relacionamento, sobre amor, sobre autocuidado e tudo mais, foram pontos que foram se conectando. Então, por exemplo, quando você for procurar uma referência, você não precisa necessariamente procurar uma referência exata daquilo que você vai procurar. Você pode procurar pontos-chave, ou seja, palavras-chave que você encontra naquele assunto, naquele nicho como um todo, e aí você vai procurando em outras áreas. Por exemplo,
Se você vai fazer criativos para um fisioterapeuta e você não está encontrando referências, você pode procurar referências de cores, por exemplo, em médicos, em dentistas, em outras áreas que são relacionadas à área da saúde. Porque se você for parar para pensar, você tem que enxergar o campo de trabalho como um modo macro. E aí, dentro desse modo macro, você enxerga, por exemplo, quais são as principais cores, quais são as principais tipografias, quais são os principais elementos que aparecem dentro desse nicho, dentro desse campo de trabalho. E com isso você consegue ir começando a encontrar pontos de conexão entre si e começar a encontrar essas referências. Entendi, Vinícius. Entendi a importância, entendi essa tática de você olhar de uma forma macro ao invés de uma forma micro, procurando somente pelo nicho, mas sim pelo mercado como um todo. Mas eu não entendo direito como eu posso transformar tudo isso em uma ideia criativa, em uma ideia original e que não fique com uma cópia. Basicamente, quando você começa, ou quando você está no começo da sua jornada criativa, você vai precisar copiar alguns trabalhos sim, porém de uma forma não autopromotiva. Ou seja, você não vai se autopromover com aquele tipo de cópia. Você vai basicamente copiar aquele trabalho, não vai postar, não vai mostrar para ninguém, a não ser pedindo dicas ou pedindo observações que você poderia ter feito diferente, ou até mesmo para o próprio criador. Por quê? Quando você faz uma cópia, você passa pelos processos criativos ou semelhantes ou parecidos, ou pelo menos tenta dar um jeito de chegar naquela forma. E com isso, você vai descobrindo caminhos novos de fazer a mesma coisa, ou até mesmo fazer pela primeira vez alguma coisa nova que você nunca havia feito. Isso é uma coisa que, querendo ou não, te abre novos caminhos para você testar coisas novas, fazer coisas diferentes. E além disso, te dá a possibilidade de você chegar e falar para a pessoa que fez: olha, seu trabalho é muito bom e eu me inspirei nele para aprender. Com o passar do tempo, você vai começar a olhar para as criações que você procurar como referência e você não vai mais precisar copiar essas criações para entender como aquilo foi feito. Quanto mais bagagem você tiver, você vai olhar para uma criação e você vai entender que aquilo já foi feito, você sabe quais são os processos criativos. Beleza, passei por tal e tal e tal etapa. A pessoa deve ter passado por isso, isso e isso, deve ter utilizado tal e tal ferramenta. Com isso, você consegue ter uma dinamicidade muito maior e mais rapidamente você consegue encontrar os elementos e pontos de conexão dentro das referências que você busca. Por isso, a importância de você buscar referências de qualidade, de você ter tempo para buscar referências e você investir tempo nas referências que você olha. O ter tempo e investir tempo são coisas diferentes. Quando você tem tempo, você busca referências sem necessariamente pensar como aquelas referências foram feitas. Quando você investe tempo, você busca por algumas referências. Você junta as melhores que você tiver encontrado e nisso você pensa em como elas foram feitas, por que elas foram feitas da maneira como foram criadas e como elas se aplicam no mercado que você busca, que você precisa. Dessa forma, você começa a desenvolver um pensamento muito mais estratégico. E esse pensamento estratégico vai fazer com que, com certeza, você consiga, de fato, fazer uma criação muito mais rápida. Quando eu comecei no design, eu levava muito tempo para fazer uma simples criação. Às vezes eu levava uma tarde inteira para fazer 2 flyers ou um flyer que ficasse bom. Só que eu saía do resultado do flyer e não ficava satisfeito com a minha criação. Muito do porquê as minhas referências eram muito limitadas. Eu não havia tanto conhecimento quanto eu tenho hoje em dia. E hoje em dia eu consigo fazer, por exemplo, uma página inteira em 3 horas. A pessoa passa para mim, às vezes eu não tenho referência, eu vou buscar novas referências, faço o processo criativo que eu já ensinei aqui para vocês sobre referências e em 3 horas eu consigo desenvolver uma página de vendas inteira, por exemplo. Então, é claro que isso não vai se aplicar em toda a criação que você ou eu vou fazer, por exemplo. Existem casos e casos. Existem nichos que vão ser mais complexos e existem nichos que vão ser menos complexos de você desenvolver essa criação. Porém, vai de você expandir o máximo que você puder. Por exemplo, o meu perfil no Behance, ele tem várias mood boards, que são basicamente painéis semânticos em que eu crio pastas e salvo referências de nichos dos mais variados. Isso me possibilita ter a chance de que quando chegar um cliente de um nicho muito específico, eu possivelmente ter aquele nicho como salvo em alguma referência que eu tiver encontrado algum dia no Behance. Ou então, se eu tenha nichos correlacionados ali em áreas correlatadas. Quanto mais tempo eu invisto nisso, quanto mais tempo eu invisto em pesquisas e boas referências, maior vai ser o meu repertório e, querendo ou não, maior vai ser a qualidade do meu trabalho, por conta de eu saber fazer várias coisas ou entender como são feitas várias coisas. Então, por fim, boas referências são aquelas que fazem sentido para o seu negócio, são aquelas que fazem sentido para o nicho que você busca. Não necessariamente você precisa exatamente daquela referência de um nicho muito específico, mas o que você pode fazer são procurar áreas correlatadas e, além de procurar áreas correlatadas, você olhar para as referências, escolher, por exemplo, 5 principais referências que você encontrou dentro daquele nicho ou de áreas correlatadas e tentar entender quais são os pontos-chave e por que eles foram feitos ali daquela maneira.
Entendendo isso, você vê e pensa, depois de juntar todos esses pontos chaves dessas 5 referências que você tiver, você pega e tenta entender como você poderia, por exemplo, aplicar isso na sua criação, na criação que você vai fazer. Então eu te recomendo, por exemplo, separar meia hora, 1 hora para que você consiga fazer aí essa busca de referências e aí desenvolva essa criação. Se não ficar bom, faz um teste de novo, vê com o cliente o que poderia às vezes ser feito de diferente. Se você tiver um briefing bem alinhado, um entendimento sobre a persona que você está falando, vai te facilitar muita coisa. Porque muitas das vezes nem o cliente sabe sobre isso. Mas se você tiver esse entendimento, se você perceber quais são as pessoas que vão estar visualizando aquele conteúdo, fica tudo muito mais fácil. Então, basicamente, no seu processo criativo, você vai precisar utilizar muitas e muitas e muitas referências. Não fique refém da sua própria mente, porque a sua própria mente ela é limitada pelo tanto de coisas que você conhece. Você precisa expandir o tanto de coisas que você conhece para que o seu processo criativo seja mais dinâmico, fácil e fluido. Isso vai te ajudar muito, muito, muito a você ter melhores resultados. Por fim, se você gostou, aplica essas dicas que eu te dei sobre procurar as referências, entender e aplicar os sentidos das criações na sua criação. E aí, se você vê que fez sentido, se você vê que melhorou a sua criação, comenta aí, deixa seu comentário, deixa suas 5 estrelas aí nessa aula, seu like, seu curtir, não sei onde essa aula vai estar, mas deixa um comentário aí, interage com a gente. Se quiser postar no Instagram também, posta no story marcando a gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tamo junto, até a próxima e tchau.